pessoal, nós vamos falar agora sobre audiência trabalhista, tá? Como a gente está pensando aqui na primeira fase, a gente vai ficar bem na letra da lei, tá? Lá na parte prática, eu até faço um desenho, mostro onde você senta, falo até um pouco como você deve se portar. Mas a audiência trabalhista, ele é um ponto importantíssimo para a prova da ordem, porque cai muito. Principalmente porque o advogado ele precisa saber como é que funciona a audiência trabalhista. E aí, qual é a regra aqui no processo de trabalho? A regra é que a audiência vai ser una. Então, qual é a ideia? Vem aqui comigo para a tela da regra da audiência una, tá? A regra é a seguinte, ó. A ideia aqui, vou fazer um desenho para vocês de uma audiência una. Como é que isso é pensado pela lei? A audiência una, ela começa, ok? E aí a gente tem várias coisas que deveriam acontecer dentro da audiência una. A primeira coisa que deveria acontecer seria a resposta do réu, tá? A resposta do réu, a gente vai ver mais pra frente, que pode ser contestação, reconvenção, exceção, ela teria aqui 20 minutos, tá? Para ser feita de forma oral. Afinal, a oralidade é um princípio do processo do trabalho. Só que também é permitido, tá? Ou ela já é apresentada de forma escrita. Em geral é assim que acontece. A parte já leva a contestação escrita ou já tem juntado ali no PJE, um pouquinho antes da audiência ele já juntou as respostas do réu no PJE. Se não acontecer essa juntada, ou se não tiver a contestação escrita, o reclamado tem todo o direito de utilizar 20 minutos para fazer a defesa oral. É óbvio que na prática você não deixa acontecer isso, porque você pode esquecer alguma coisa, às vezes você não impugna, isso é mais para quando o reclamado está sem advogado. Você que é advogado, você leva a reclamação, a contestação impressa, escrita, com todos os documentos, tá? Se for processo eletrônico, lembra de juntar antes lá no PJE. Depois dessa resposta do réu aqui, qual seria a ideia? Seria a réplica, que também seria oral, né? Também seria oral, e aí por um tempo que o juiz determinar. A réplica nada mais é do que a manifestação do autor sobre a defesa, sobre os documentos, na verdade, né? Não é nem sobre a defesa, sobre a defesa, ok? Depois da réplica, a gente tem a instrução, que em geral é a oitiva de testemunha, né, pessoal? Aqui, além da oitiva de testemunha, você pode ouvir a parte, por exemplo, tá? Você pode tomar depoimento e ouvir testemunhas. Teríamos aqui, depois dessa instrução, que pode ser até grandinha, tá, pessoal? Às vezes ela demora bastante, tá? Isso aí só lembrando pra você que tudo que a gente tá falando é a previsão, assim, a ideia de que você teria uma audiência una, que não é a regra hoje na prática, tá? Depois disso nós teríamos aqui, pessoal, a gente tem, muito importante, antes aqui da resposta do réu, tentativa conciliatória, tá? Você tem uma tentativa de conciliação, ok? Aí, terminada a instrução, você vai ter razões finais, tá? Razões finais, pessoal, 10 minutos, tá? 10 minutos. Terminou a razão final, você vai ter outra tentativa conciliatória, beleza? Você vai tentar de novo. Você vai tentar aqui de novo, tentativa conciliatória.
Aí, não tendo tentativa, não teve conciliação, aí aqui a sentença, que também seria proferida em audiência. Então, a ideia é que a audiência 1, a gente tivesse aqui tudo isso aqui acontecendo, tá? Quando não acontece, que é a regra de não acontecer mesmo essa audiência una, o que a gente tem? A gente tem as audiências inaugural, e aí a gente tem 3 audiências, tá? Vou colocar aqui, audiências fracionadas. O que o juiz pode fazer? Ele pode pegar essa audiência una e fracionar em 3, tá? A primeira, a chamada audiência inaugural, que é a primeira. Como é que funciona a audiência inaugural? Funciona assim. Começa aqui, o juiz chama todo mundo, faz o pregão. Aí você tem tentativa conciliatória, ok? Não teve conciliação, não tem conciliação, o que vai acontecer aqui? Se não teve conciliação, respostas do réu. Aí, de fato, a gente tem aqui, ó, ela é bem curtinha, porque a gente tem respostas do réu, que em geral já estão no PJE, né? Respostas do réu. Acaba a audiência inaugural. Acabou a audiência inaugural, o que o juiz faz? O que a gente faz aqui fora da audiência, tá? Nesses casos em que você tem, por exemplo, esse fracionamento. Aqui, ó, na ata de audiência, você vai ter uma ata de audiência. E aí aqui a gente tem que colocar algumas observações. Qual é a regra? Prazo para o autor fazer réplica. Então, prazo para o reclamante apresentar réplica. Intimação, as partes já saem intimadas, tá? Da data da instrução, ok? Isso acontece aqui na primeira audiência. Depois dessa audiência, a gente tem a segunda, que é a audiência de instrução. Na audiência de instrução, o que a gente faz? Instrução, né? Então, a gente faz aqui, a gente colhe depoimento e a gente colhe também depoimento das testemunhas. Beleza? Aí aqui, o juiz pode ou não encerrar a instrução, tá? Se o juiz não encerrou a instrução, vamos supor aqui, no nosso exemplo, que houve, né, encerramento de instrução, tá? Pode ou não conceder prazo para razões finais escritas, que seriam os memoriais, tá? O juiz pode deferir esse prazo. Esse encerramento pode acontecer tanto nessa quanto nessa aqui, ó, que é a audiência de julgamento, não sei se vocês já ouviram falar, que ela não serve para absolutamente nada, a não ser encerrar a instrução. O juiz pode ou não conceder razões finais, você pode colocar lá também essas razões finais remissivas, quando o juiz coloca assim, as razões finais remissivas, isso quer dizer que as partes estão lá só se referindo a tudo que aconteceu, ratificando ali o que foi apresentado naquele momento. E aí, em regra, aqui na audiência de julgamento, o juiz coloca a data em que será publicada a sentença. O juiz pode fazer isso, né? Ou ele pode colocar assim, ó, sine die.
que é sem dia marcado para a sentença. Aí as partes vão aguardar a publicação. Beleza? Então a gente vê aqui um panorama das audiências. As audiências elas podem ser unas ou fracionadas. Em regra, na prática hoje é tudo fracionado, mas você tem que entender as duas sistemáticas, tá? Agora sim a gente volta para a tela para a gente entender aí qual é o funcionamento das audiências dentro da CLT. Olha o que diz aí o artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento, quando ele fala que é audiência de julgamento, pessoal, ele está falando audiência una, tá? Deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato da sua categoria. Isso aqui, pessoal, é diferente da substituição processual, tá? Isso aqui é uma possibilidade de fato que nas reclamatórias plurimas o sindicato pode representar e nas ações de cumprimento também. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato de cujas declarações obrigarão o proponente. Uma observação importantíssima em relação à reforma trabalhista. É capaz que você tenha ouvido, se você estudou um pouquinho antes da reforma, que o preposto da reclamada em audiência tinha que ser empregado da reclamada. Não precisa mais. A reforma trabalhista mudou esse ponto. O preposto pode ser qualquer pessoa indicada pela reclamada que tenha conhecimento do que aconteceu ali na relação de trabalho. E o que ele falar obriga o reclamado. Então, o preposto ele tem um poder e ele pode ser qualquer pessoa, inclusive alguém que não seja empregado. Beleza? Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato. Pessoal, esse outro motivo poderoso aqui, ó, além da doença, aí é cada caso concreto o juiz vai analisar, a gente não tem um rol do que poderia ser esse motivo poderoso, tá? Essa representação aqui, ó, por outro empregado ou pelo sindicato, é só para evitar arquivamento, basicamente, tá? É só para evitar arquivamento. O preposto que se refere ao parágrafo 1º, que é aquele que representa a reclamada, tá, pessoal? Preposto, ok? É quem representa o empregador, não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, ratificando aqui, que eu já falei para vocês, não precisa ser empregado. 844. Esse artigo é mais que importante. Esse aqui você vai marcar também como artigo fundamental para sua prova, porque ele fala de muita coisa importante. Primeira coisa, ele fala o seguinte: o não comparecimento do reclamante à audiência importa arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além da confissão quanto à matéria de fato, ok? Vamos voltar aqui para o nosso esqueminha, só para a gente anotar esse ponto aqui da ausência, tá? Aqui o que ele está falando? Essa ausência que ele está falando é ou aqui na audiência inaugural ou aqui nessa audiência una, tá? Porque na instrução a gente tem outra previsão que é a súmula 74 do TST, tá? Então só vai arquivar se o reclamante não comparecer, se ele não comparecer à inaugural ou à audiência una, ou seja, na primeira audiência. Na instrução, na verdade, vai gerar a confissão ficta, tá? Então só para vocês lembrarem e entenderem que ele está falando aqui da primeira audiência. Ocorrendo motivo relevante, esse motivo relevante tem que ser comprovado, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas
calculadas na forma lá do 789, ok? Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Pessoal, isso aqui tá despencando nas provas. Mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar custas nesse caso, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, tá? Pessoal, vem aqui comigo só pra gente entender o ponto. A regra é, beneficiário da justiça gratuita não paga custas. Tem uma exceção que é essa do parágrafo 2º do 844. Se o reclamante, ele falta a primeira audiência, ou audiência una ou audiência inaugural, esse processo ele é arquivado sem mérito, ele é extinto sem mérito. Então, o reclamante poderia propor novação, concordam? Ele vai propor novação. Se ele quer propor uma segunda reclamação com os mesmos pedidos e tudo mais, ele vai precisar pagar as custas do primeiro processo que ele deixou arquivar, mesmo que ele seja o beneficiário da justiça gratuita. Então tem que estar muito atento para essa exceção aqui, em que mesmo o beneficiário da justiça gratuita, o reclamante paga custas para poder propor nova reclamação trabalhista, salvo se ele provar no prazo de 15 dias que ficou ausente a primeira audiência por motivo legalmente justificável. Beleza? Volta comigo aqui. O pagamento das custas, tá? A que se refere parágrafo 2º, como a gente falou, é condição para a propositura de nova demanda. Então, aqui não deixa margem para o reclamante não ter que pagar essas custas. Se ele quiser propor novação, vai ter que propor novas custas, tá? A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se... Isso aqui, pessoal, a gente vai deixar para falar lá na aula de respostas do réu, tá? Que a gente vai falar de revelia. Então, a gente continua aí, deixo essa parte do 844 lá para revelia. 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência, como a gente já disse, acompanhado das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Aberta a audiência, o juiz ou o presidente proporá a conciliação. Que foi o que a gente já viu aqui, né? Tem que propor a conciliação. Aí, se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente e pelos litigantes. Aqui, quando ele fala presidente, é pelo juiz, tá, pessoal? Consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. Aqui é o fato de que as partes podem elencar multa ou qualquer penalidade em caso de descumprimento, tá? O que mais, pessoal, que eu quero que vocês observem em relação à audiência? Essa audiência, tá? Ela vai ter essa tentativa de conciliação muito importante. O que eu preciso que vocês entendam aqui da audiência, tá? Por hora, que a ausência do reclamante gera arquivamento, a ausência do reclamado gera revelia. E aí lá na instrução, a gente vai voltar a falar da audiência para falar da oitiva de testemunha e tudo mais, tá? Como é que fica lá na audiência de instrução, isso aí a gente vai falar da instrução. Então, eu quero só que vocês entendam quais são as regras específicas da audiência. Beleza? A gente vai encerrar esse bloco e volta no próximo com respostas do réu. Até já!